E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Com certeza você já deletou alguma foto aí no seu celular que não era para apagar, deletou algum arquivo, esvaziou a lixeira e depois se perguntou, será que é possível recuperar arquivos deletados aí no seu smartphone? Bom, se você está procurando recuperar aquela foto que você deletou, eu não tenho boas notícias para te dar não. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o porquê que é tão difícil recuperar dados em smartphones e também memórias como essa aqui, ó, memórias NAND, né, memórias flash, que é um tipo de memória aí bem similar a um SSD mesmo de computador, que são memórias não voláteis, né? São memórias que elas conseguem armazenar ali o conteúdo mesmo que ela não tenha energia, porém são memórias que têm um processo de limpeza chamado processo de trim, né? É um processo que não acontece nos HDs tradicionais, mas acontece nos SSDs de computador. E o que é esse processo de trim? Esse processo é simplesmente uma limpeza, ele começa a marcar os blocos nos quais haviam arquivos e foram deletados e começa a marcar esses blocos como zero, ou seja, ele faz uma limpeza mesmo das áreas que você deletou arquivos, isso aí para otimizar as velocidades de escrita posteriormente, né? E esse tipo de memória aqui também é utilizado em smartphones, né? Uma memóriazinha bem parecida com um chipzinho desse aqui. Então isso aqui dificulta muito a recuperação de dados, não só em smartphones, mas também nos SSDs. São muito mais difíceis de você recuperar arquivos deletados por causa desse processo de limpeza que não acontece nos HDs tradicionais. Mas quando a gente está falando de Android, a coisa muda um pouquinho e a gente costuma ver muito esses aplicativos de recuperação aqui na Play Store, tem de tudo que é jeito, a maioria aqui são aplicativos genéricos, é difícil você ver algum aplicativo aqui de alguma empresa que seja especializada em recuperação de dados, justamente porque vocês já vão entender aqui o porquê que você não acha. Porque no Android, pessoal, existe algo que se chama criptografia. E criptografia não combina com recuperação de dados, né? No Android 7 em diante já havia uma criptografia dos arquivos. É por isso que quando você conecta o celular no computador, você precisa desbloquear ele para você ter acesso àqueles arquivos, né? Os arquivos que são salvos na memória interna do dispositivo são criptografados, né? Se a gente olhar aqui na própria documentação do Android, a partir do Android 7 superior já tem suporte à criptografia nativa aqui. Isso aqui, a CPU do aparelho também controla essa criptografia. E existem dois tipos aqui, né? Se você tem um Samsung Galaxy, você já deve ter visto esse nome aqui, ó, Samsung Knox. Isso aqui é o chip que controla, né, a parte de segurança do Galaxy, do Android, né? Então tem dois tipos de criptografia aqui no caso do Android, né? Que é a criptografia de disco inteira, né? Ele criptografa todo aquele armazenamento interno com uma chave para você descriptografar aquele conteúdo, né? Que seria a criptografia de disco mesmo. E existe um outro tipo de criptografia que é a criptografia com base em arquivo, né? O File-Based Encryption. Ou seja, esse tipo de criptografia aqui, ele é um pouco mais complexo porque ele gera uma chave para cada arquivo que você salva. Então é mais ou menos como se cada foto, cada arquivo que você salvasse no seu aparelho, ele gera uma chave de criptografia diferente. Então quando você desbloqueia o telefone e abre aquela foto, esse chip, né, essa instrução, ela é descriptografada na CPU e você consegue ver a foto. E o que isso aqui tem a ver com recuperação de dados no celular, né? Então, pessoal, no caso aqui dessa criptografia, o que acontece? É como se cada arquivo que você tem, ele vai ter uma chave de criptografia para aquele arquivo. E aí que entra o detalhe, né? Quando você deleta um arquivo, né, no seu... Vamos aqui passar para o computador primeiro, né, para depois entrar nessa parte aqui. Você deletou um arquivo lá no seu computador. Então, o seu computador tem um SSD, vamos supor. O que acontece
é que logo após que você deleta esse arquivo e esse processo do trim já começa a fazer a limpeza daquele armazenamento, o seu arquivo já vai ser perdido por causa desse processo. Então isso aqui já é uma dificuldade maior para você recuperar no seu arquivo. Aqui, no caso do Android, nessa criptografia de arquivos aqui, quando você deleta uma foto lá no seu smartphone e você apaga ela da lixeira, esse arquivo aqui foi embora, ele não existe mais, né? Ele, na verdade, ele está lá na sua memória, mas se você reiniciar o telefone ou se você utilizar muito o telefone, a chance desse arquivo aqui ser sobrescrito é muito grande. Só que tem um detalhe aí. Por mais que você consiga recuperar esse arquivo que você deletou através de um aplicativo ou de algum tipo de scan que você faz naquela memória, você também tem que achar a chave que era referente àquele arquivo. Então você vai ter que achar não só o arquivo, mas também a chave que corresponde àquele arquivo. Isso se torna um processo praticamente impossível de você recuperar uma foto que você apagou da lixeira, no caso dos Androids mais novos que tem já esse tipo de criptografia. Então é praticamente impossível você encontrar a chave que correspondia àquele arquivo. E ainda que você encontre tanto o arquivo quanto a chave na memória interna, você vai ter que recuperar isso de alguma forma, porque essa descriptografia ela é feita direto no chip do aparelho, no CPU do aparelho. Então como que você vai fazer isso num computador, por exemplo? Então é praticamente impossível você recuperar arquivos deletados da galeria do seu celular, se você não tem um backup. Agora, por que esses aplicativos aqui... às vezes você consegue recuperar uma coisa ou outra, né? Raramente você vai conseguir sucesso em recuperar coisas que você deletou, justamente por causa disso aqui que eu acabei de explicar. Mas o que acontece é que muitas vezes você pode deletar um certo arquivo desse aqui, e aí você roda esse aplicativo e encontra alguma coisa. O que acontece é que esse tipo de aplicativo ele pode achar miniaturas daquele arquivo original que você deletou. Então, mesmo que você tenha deletado aquele arquivo, a miniatura daquela foto pode estar lá na pasta de thumbnails do Android. Então, esse aplicativo vai achar aquela foto, só que ela vai achar num tamanho pequeno, um tamanho menor. E não é a foto original. Uma outra possibilidade também é que no próprio WhatsApp, né, quando você envia fotos para alguém, existe uma pasta que ela fica oculta, né, que é a pasta de mídias enviadas. Então essa pasta ela fica oculta, você não consegue ver ela na galeria, mas ela contém todas as fotos que você enviou. Então esses aplicativos podem achar foto que você achava que nem tinha no seu celular, mas ela estava assim numa pasta oculta, mas ela não foi deletada. Então, no caso de arquivos deletados, é bem difícil, praticamente impossível você recuperar arquivos no Android que tem a criptografia ao File-Based Encryption, né, que é uma criptografia individual de cada arquivo. Então se torna ainda muito mais difícil do que uma criptografia que só tem uma única chave para todo o disco, né? Isso aqui se torna praticamente impossível de você recuperar, porque você tem que encontrar tanto o arquivo original quanto a chave, e ainda você teria que dar um jeito de tentar fazer essa descriptografia que é feita justamente aqui no chip do aparelho, né? Então não é algo que você vai conseguir fazer no computador comum. Então é praticamente impossível de você recuperar coisas nesse tipo de criptografia. Porém, um detalhe: se você salva fotos em cartões de memória no seu Android, né, um cartão SD, e você não ativou a criptografia naquele cartão SD, é possível até você conseguir recuperar alguma coisa num cartão de memória que você deletou. Então aí entra o segundo problema, né? No caso aqui, o primeiro problema: se você não escreveu nada naquele cartão de memória após você deletar, é possível você recuperar, porque o cartão de memória, no caso do Android, ele não vai estar criptografado, a menos que você tenha pedido para o sistema criptografar o cartão.
aí vai entrar na mesma questão aqui e também vai ser impossível de recuperar. Então, arquivos criptografados e recuperação de dados não combina. Então, tenha sempre o backup das suas fotos, seja na nuvem, seja em dispositivos externos, porque uma vez que você apaga, é praticamente impossível de você recuperar. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.